A palavra do Senhor que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firme na fé, sabendo que a mesma aflições se cumpre entre os irmãos no mundo. A igreja pode sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Essa palavra, ela é uma palavra poderosa. Aleluia. Porque a palavra está dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A mão do nosso Deus, ela é poderosa. A mão do nosso Deus, ela dá proteção, ela sustenta, ela dá direção. Aleluia. A mão do nosso Deus, ela levanta quando em nós não há força, não há vigor. Quando nós criamos uma dependência do Senhor, aleluia, tudo que nós for fazer, nós traz Deus em primeiro lugar. Sendo assim a sua vontade, Senhor, eu vou fazer, mas que seja primeiro a tua vontade e não a minha. Porque quando nós se humilha debaixo das mãos do Senhor, nós criamos uma dependência do Senhor. Aleluia. Quando nós se humilha, Ele exalta, mas Ele exalta no seu tempo, porque tudo tem um tempo determinado pelo Senhor neste mundo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo, está tudo determinado pelo Senhor. Aleluia. Se hoje é o tempo de se humilhar, quando nós se humilha, o Senhor, Ele cura a ferida que o tempo causou dentro de nós. Quando nós se humilha perante Ele, buscamos Ele de todo o nosso coração. Aleluia. Ele é poderoso para nos ajudar a vencer as provações que vêm sobre as nossas vidas cada dia. Porque nós sabemos que as mãos do Senhor é que nos guia. Porque foi as mãos do Senhor que levou o profeta num vale de osso seco. A vista do homem era um vale que não tinha o que fazer, já estava morto perante o homem. Aleluia. Mas o Senhor diz para o profeta: profetiza sobre esse vale. Aleluia. Quando ele disse assim: poderão reviver esses ossos, ele falou: Senhor, tu sabe. Aleluia. Porque ele sabe que só o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. O nosso Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas. Mesmo aquilo que está morto, Ele tem poder para ressuscitar, como aquele exército que estava morto espiritualmente. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu e profetizou, o Senhor fez um reboliço, aleluia, e soprou o fôlego de vida sobre aqueles mortos, que estava morto espiritualmente. E tem muitos hoje em dia que está morto espiritualmente, porque a sua vida às vezes se encontra como vale, porque olha de um lado, olha do outro e não vê uma solução. Mas quando nós não vemos uma solução, o Senhor está dizendo: o seu tempo está chegando para mim te exaltar. É tudo no meu tempo, aleluia. Para aquele povo não tinha jeito, mas para o Senhor no tempo certo Ele exalta, Ele levanta, porque Ele é poderoso, porque a oração é a chave da vitória. Aleluia. E quando Ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Muitas vezes nós se preocupamos tanto com o amanhã, muitas vezes nós ficamos ansiosos, nós sofremos pelo que ainda não aconteceu. Aleluia. E o Senhor, Ele quer que nós entregue nas mãos dEle as nossas preocupações e venha descansar nele. Entrega nas mãos dEle a nossa ansiedade, aquilo que está sobre nós, que está sobrecarregando, aquilo que está tirando o nosso sono, as nossas preocupações. Entrega nas mãos dEle, porque Ele tem cuidado de nós, Ele continua cuidando, Ele nos sustenta. Aleluia. A misericórdia dEle é muito grande sobre a vida de cada um de nós. Aleluia. Quando nós entregamos nossas ansiedades nas mãos do Senhor, nós vamos dormir o sono do justo,
porque tem muitos que viram na cama de um lado e para outro e não conseguem dormir, porque está ansioso com o que ainda nem aconteceu, porque a palavra do Senhor vai dizer que o amanhã é do Senhor, não é nosso. Nós faz os nossos planos para o amanhã, aleluia, mas só Deus sabe se o amanhã vai chegar para cada um de nós. Por isso que nós temos que viver o nosso cada dia na presença do Senhor, aleluia, porque Ele cuida, Ele nos direciona, Ele dá a direção, porque a palavra vai dizer que sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele fica ao derredor, ele quer tragar, aleluia, mas a misericórdia do Senhor, as mãos do Senhor nos sustenta, e não permita, aleluia, que Ele nos toque, porque se Ele nos tocar, é como eu sempre digo, Deus está no céu e nós estamos nessa terra, completamente dependente do Senhor. É o Senhor que guarda nossa entrada, é o Senhor que guarda nossa saída, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos livra. Ele quer destruir a família, Ele quer destruir as nossas vidas, Ele quer destruir o ministério, Ele quer acabar com a obra, aleluia, do Senhor, aleluia. Mas as mãos do Senhor estão sobre as nossas vidas, nos sustentando, aleluia. As mãos do Senhor estão nos guiando, as mãos do Senhor estão nos direcionando, estão nos dando a direção, aleluia, qual nós precisamos. Porque quando nós se humilhamos na presença do Senhor, debaixo das mãos do Senhor, nós não tomamos decisões no vento, mas nós vamos para o quarto da oração. Nós vamos se humilhar, aleluia, se for possível, dobra o nosso joelho e fala com o Senhor. Ah, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Nunca devemos tomar decisões no vento, sem primeiro perguntar para o Senhor se é a vontade, se é o querer dEle, aleluia. Porque o Deus que permite é o Deus que dá vitória, aleluia, porque o dia mau chega para todo mundo. Todos nós vamos passar pelo dia mau, todos nós vamos passar pelas aflições, aleluia, desta vida. Eu vi, aleluia, uma palavra que eu achei muito bonita, que diz assim: a semente só cresce porque foi enterrada primeiro. Quem se humilha hoje será levantado por Deus amanhã. Aleluia, enterrou a semente, está lá enterradinha, não está? Aquela semente vai brotar e vai crescer, vai dar o seu fruto. Assim somos nós, aleluia. Nós se humilha hoje na presença do Senhor, e o tempo do Senhor, o Senhor exalta, porque tudo é no tempo e no querer dEle, porque através da prova, através do que nós passamos, o nome do Senhor vai ser louvado e glorificado através da nossa prova. E aonde mais está doendo é aonde que Deus mais vai nos usar, aonde mais dói, ali que o Senhor vai mais usar, aleluia. Eu não sei se é na família, eu não sei aonde tem doído, aonde tem te machucado, mas no tempo de Deus o Senhor vai te usar aí. Eu passei, mas o Senhor me ajudou, aleluia. E a palavra vai dizer, aleluia, qual resistir firme na fé, sabendo que a mesma aflições se cumpre entre os vossos irmãos do mundo. Então isso acontece, o sofrimento na vida de todo mundo, aleluia. Mas quando nós se prostramos perante o Senhor, porque a palavra vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem chama pelo nome do Senhor? Nós chamamos o nome do Senhor o tempo todo. Muitas vezes nós chamamos o nome do Senhor até em vão. Muitas vezes nós chamamos o nome do Senhor em momentos que, aleluia, que à toa nós temos que chamar o nome do Senhor, aleluia, sim, o tempo todo, mas chamar Ele de coração, buscar Ele para dentro de nós, e vem fazer morada aqui, Senhor, aleluia, que o maligno não vos toca, aleluia, quando as mãos dEle estão sobre nós, porque as aflições acontecem com todos do mundo. Como os apóstolos foram perseguidos, os discípulos do Senhor foram perseguidos. Por que eles foram perseguidos? Por amor a Cristo, aleluia, mas eles foram até o fim, aleluia, glória a Deus. A restauração, ela começa a partir do momento de um coração humilde, a partir do momento que nós seja humilde
e buscamos o Senhor de todo o nosso coração e reconhecemos, aleluia, que nós não há força, em nós não tem força, mas a nossa força está no Senhor, porque, aleluia, Ele é o Deus que habita no esconderijo do Altíssimo, e debaixo das asas dEle nós refugiamos, debaixo das asas dEle nós descansamos, porque através da misericórdia dEle nós estamos respirando, aleluia, glória a Deus, porque se não fosse a misericórdia do Senhor nós não estaríamos aqui, mas nós estamos aqui pela misericórdia dEle, porque Ele é poderoso. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, em Mateus 14, 22, diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Então Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos. Depois que Jesus multiplicou, aleluia, 2 peixinhos e um pão e um pãozinho, 5.000 alimentou, porque o Jesus, ele se preocupava, aleluia, com a alimentação do povo, aleluia. Depois que ele fez esse milagre, ele deu uma ordem para os seus discípulos, que eles entrassem no barco e fossem para adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E quando ele ordenou que os discípulos fossem, os discípulos foram. Ele obedeceu a ordem do Senhor, aleluia. Nós temos que obedecer o nosso Deus. Nós não está aqui em vão, nós está aqui porque o Senhor nos chamou, e vamos dar fruta onde o Senhor nos plantou, aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele se retirou para orar. Como eu sempre digo, Jesus, ele deixou o exemplo da oração. Ele sempre tirava o seu tempo para estar falando com Deus, com o Pai. Ele sempre buscava o Pai. E quando nós espelhamos em Jesus, nós temos que fazer como Ele, tirar o nosso tempo, porque hoje a rede social, WhatsApp, Face, tanta coisa, tira o nosso tempo, o nosso foco do Pai. E se nós se apegasse com o nosso Deus tanto como nós estamos apegados com o celular, às vezes eu fico observando pessoas andando na rua, olhando para o celular, e eu falo, vai cair, vai bater a cabeça no poste, aleluia. Uma vez a pessoa atropelou o carro, foi em cima do carro olhando para o celular. Então está uma loucura. O inimigo, ele está arrumando estratégia, aleluia, para desviar o nosso olhar. Mas o relógio do Senhor não para. Há tempo para tempo, tempo para tempo, e o tempo está esgotando, aleluia. Por que as igrejas estão esvaziando? Porque Jesus está voltando, aleluia. Muitos estão dormindo, aleluia. O relógio do Senhor não para. A palavra do Senhor vai dizer: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, e o amor de muitos esfriaram, aleluia. Eu estava hoje vendo o tempo, aleluia, que meu tempo de criança, as igrejas cheias, adorando línguas estranhas, glória a Deus, aleluia, o poder de Deus caindo, e uma maravilha, aleluia. E hoje a gente chama as pessoas para ir para a igreja, minha garganta dói, minha cabeça dói, e dói aqui, vai ali, e sempre tem uma desculpa, mas me fala, se eu não vim para a casa do Senhor, se eu ficar em casa, eu vou ficar de frente a uma televisão? Ou será que eu não vou vir para a casa do Senhor, eu vou ficar em casa, mas não vou assistir televisão, não vou pegar o meu celular em nenhum momento, porque eu não estou bem, não posso vir para a casa do Senhor, mas eu também vou afastar daquilo que me afasta do Senhor, aleluia. Nós temos que se afastar, aleluia, daquilo que nos afasta do Senhor, porque muitas vezes nós damos prioridade mais para coisas do que para o nosso Deus. Porque o salmista, quando ele recebeu um convite para ir à casa do Senhor, ele sentiu alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele sentiu alegria. Nós temos que ter alegria de vir para o culto. Nós temos que sentir alegria de vir para a casa do Senhor. Porque aqui é o lugar de falar com Deus. Aqui é o lugar onde o Senhor resolve nossos problemas, onde nós descansamos. Nós vem com nossos problemas, enfermidade. Nós vem, aleluia. E aqui o Senhor nos dá graça, porque Ele é poderoso. Aleluia. Mas quando o barco estava no meio do mar, o barco foi açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Aleluia. O vento era o contrário naquele barco, e o barco era açoitado. Mas na quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus
para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustados, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia. Jesus, ele manda no mar. Jesus, ele tem poder sobre os seus exércitos que está no céu, as estrelas. Aleluia. O vento estava soprando forte, batendo no barco. Por quantas vezes o vento vem contra nossas vidas, ao contrário, querendo nos jogar para trás. Aleluia, eles estavam ali remando, mas não saía do lugar, porque o vento era o contrário. Aleluia, eles não conseguiam sair, não tinha força. Aleluia. Mas Jesus estava indo em direção deles. E Jesus disse: tem de bom ânimo. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse a Pedro, aleluia, disse para Pedro: vem. E Pedro começou a andar por cima das águas. Então, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando por cima das águas. Mas quando ele tirou os olhos e olhou para a tempestade, ele começou a afundar. E assim somos nós, aleluia. E quando nós estamos olhando para Jesus, nós continuamos caminhando, olhando só para Jesus, seguindo sempre em frente, sempre olhando para Jesus. Aleluia. Mas se nós parar para olhar a tempestade da vida, os vendavais que vêm contra nossas vidas, que vêm os desânimos, vem, aleluia, as provações, aleluia, vem o vento ao contrário, querendo nos paralisar, aleluia. Mas nós olhando para Jesus, nós continuamos caminhando, aleluia. Mas quando Pedro, ele tirou os olhos, ele já começou a afundar, aleluia. Jesus estendeu as suas mãos, aleluia. Ele estendeu as suas mãos e disse, aleluia. Logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus estendeu as mãos e entrou com eles no barco. E quando Jesus entrou no barco, o mar se acalmou. E, aleluia, quando o Senhor está conosco no barco, aleluia, o mar se acalma. Porque Jesus está conosco, nós vencemos, somos mais que vencedores. Mas nós temos que trazer Jesus para a embarcação, trazer Jesus para o barco das nossas vidas, da caminhada neste mundo. Porque na caminhada deste mundo há muito espinho, a caminhada deste mundo há muito choro, há muita perseguição, aleluia. Mas nós sabemos, aleluia, que a recompensa vai ser naquele grande dia. Então vamos caminhar juntinho de Jesus. Não vamos olhar o vento ao contrário, não vamos olhar as tempestades. A tempestade vem, os dias difíceis vêm. Hoje mesmo eu estava ouvindo um testemunho de um irmão dizendo: o Senhor todo feliz, construindo a sua casa, mais uma conquista. E ele liga para aquele homem que era um amigo dele e diz para ele: aleluia, como que está as coisas aqui? Aqui está difícil, a pandemia está difícil, está morrendo um, está morrendo outro, e está complicado. Mas eu estou feliz que eu estou fazendo a minha casa. Coronavírus pegou aquele senhor e ele morreu. Mas por que será que ele morreu e deixou tudo? É porque o tempo dele chegou, a senha dele cantou na eternidade, aleluia. Então a tempestade veio, o coronavírus matou muitos entes queridos. Coronavírus esteve na minha vida por 3 vezes, em mim veio até a mim, aleluia. Chegou um tempo de gente correr de gente, ninguém queria abraço de ninguém, ninguém queria pegar, chegava na porta da igreja, quando ia pegar na mão do obreiro assim, o obreiro já estava esguichando um álcool gel na mão da gente. Chegava na igreja, era ver se estava com febre. A doença veio e atingiu o mundo inteiro. Foi Deus dizendo assim: ó, eu estou voltando, desperta, aleluia. E os frutos que estavam maduros, o Senhor levou, o Senhor recolheu. A tempestade veio na terra, aleluia. O juiz de Deus vem e muitos sobreviveu. Por que eu tive o coronavírus por 3 vezes e não fui? Aleluia, porque ainda não é o meu tempo. Eu ainda também não fiz nada para Jesus, aleluia. Nós temos muito ainda que fazer para o Pai, para
para nós contemplar o rosto santo dele. Como eu sempre digo, aleluia, nós quer ver Jesus, aleluia, mas para nós ver Jesus, nós temos que morrer, nós temos que deixar esse corpo cheio de pecado, porque se nós dizer não tem pecado, nós já estamos pecando, porque nós somos pecador. Mas eis que o Cordeiro de Deus que veio ao mundo, aleluia, Jesus derramou o teu sangue para que purificasse nós do nosso pecado. E hoje nós vivemos o tempo da graça. Aquele que o busca, o Senhor encontra. Aquele, aleluia, que bate, aquele que pede, recebe, porque Ele é poderoso para ouvir as nossas orações. Ele é poderoso para guardar a nossa entrada, guardar a nossa saída, para guardar a nossa casa. Por mais que o inimigo ele vive bramindo como um leão, ameaçando, aleluia, o povo de Deus, aleluia, mas pode perseguir o povo de Deus, porque o povo de Deus sempre vencerá, e que nada deste mundo vem nos afastar do amor de Cristo, aleluia. A partir do momento que nós reconhecemos, aleluia, que as mãos do Senhor vai nos sustentar, pode bramir como um leão, pode lutar, aleluia, mas se as mãos do Senhor estão estendidas, nós somos mais que vencedor, aleluia, por Cristo Jesus, aleluia, porque Ele é poderoso, aleluia. Oh glória, cantas tu. Mas se é tempo de se humilhar, vamos se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Não vamos tomar nossas decisões no meio da tempestade, aleluia, no meio que o vento está soprando ao contrário, porque através dessa prova nós vamos ver a mão do Senhor. Através dessa prova nós vamos ver o que Deus vai fazer, aleluia, glória a Deus. Quantos que nos olham hoje e falam, mas é aquele que outra hora estava no mundo fazendo a vontade do inimigo, é aquela pessoa que outra hora ninguém dava valor, falava que ia morrer, aleluia, mas a última palavra veio do Senhor, que essa mão que nos sustenta, que essa mão que nos guia, é o nosso Senhor. Ele é o nosso pastor, Ele nunca vai faltar nas nossas vidas num momento difícil, ainda que o nosso lar esteja uma bagunça, ainda que nós estivéssemos sendo, aleluia, apenas coluna na nossa casa, só nós tem força para vir, mas os nossos não vêm. Confia em Deus, aleluia, que as mãos do Senhor vai alcançar o seu lar, as mãos do Senhor vai alcançar aquela vida, aleluia, que tem lutado para vir para a casa do Senhor, mas não quer vir, não quer compromisso com as coisas do céu. Através da nossa humilhação, da nossa oração, o Senhor vai buscar, aleluia, porque Ele é poderoso, aleluia, para fazer muito mais sobre as nossas vidas, aleluia. Quando a palavra do Senhor diz, se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, aleluia, que nós não venhamos endurecer o nosso coração, mas que nós venhamos acreditar que o Senhor está preparando um novo amanhã para cada um de nós, aleluia. Pedro, ele sentiu medo quando ele viu a tempestade, ele viu que o mar estava revolto, o mar estava bravio, aleluia. Quantas vezes o mar das nossas vidas está revolto, está bravio, aleluia, está nos sufocando, e nós está caminhando com a nossa pouca força, mas nós está caminhando com a nossa pouca força. A palavra do Senhor vai dizer, como guardaste a palavra da minha paciência, aleluia, eu também vos guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar todos os habitantes da terra. O Senhor vai nos guardar da hora da tentação que há de vir sobre a terra, porque o Senhor vai guardar, porque nós guardou a palavra dele. E aonde nós vamos guardar a palavra dele? Guarda a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecar contra o Senhor, aleluia, porque Ele é poderoso, Ele é Senhor do Senhor, Ele é dono das nossas vidas, é Ele que dirige os nossos passos, é Ele que nos guia, aleluia. É Ele, se nós chegou até aqui, porque foi as mãos dele que nos trouxe até aqui. Então vamos dar fruta onde o Senhor nos plantou, vamos se levantar desse chão, aleluia. Quando o Senhor diz o teu servo, aleluia, põe-se de pé que eu quero falar contigo, nós temos que se pôr de pé, aleluia, porque as mãos do Senhor vai nos guiar, aleluia, as mãos do Senhor vai nos conduzir, porque as mãos dele é forte e poderosa.
poderosa, aleluia, glória a Deus. Aonde o Senhor Ele passa essas mãos a cura, aonde Ele passa essas mãos a poder, a direção, aleluia, Ele que guia, aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor Ele quer que nós sejamos humildes, aleluia, nós venha se humilhar, venha ser humilde, deixa o orgulho de lado, aleluia, e vamos se humilhar, porque Jesus diz, aleluia, que Ele é humilde e manso, que nós venhamos ser humilde e manso de coração, aleluia, glória a Deus. Mas muitas vezes, em vez de nós se humilhar, aleluia, nós queremos tomar nossas decisões do nosso jeito, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Mas aonde fica aquela palavra? Seja feita a sua vontade, se na terra como no céu. Como que fica a vontade do Senhor nas nossas vidas? Se tem que prevalecer a vontade do Senhor, não a nossa, aleluia. Vamos deixar essas mãos do Senhor nos guiar, aleluia. Ainda que hoje parece que tudo está fora do lugar, ainda que hoje só tem lágrima, aleluia, mas o Senhor, Ele vai dar um novo amanhã, Ele vai dar alegria, Ele vai dar paz, Ele vai pôr as coisas no lugar, porque todo o poder está entregue nas mãos dEle, aleluia. A presença de Jesus nos traz paz no meio da luta, a presença de Jesus nos traz paz, aleluia. Vamos descansar no meio da luta, vamos descansar no meio da provação, vamos descansar no Senhor, aleluia, porque Ele está cuidando de cada um de nós, Ele está cuidando da nossa família, Ele está cuidando dos nossos. Entrega teu caminho ao Senhor e confia, Ele tudo fará, mas nós temos que entregar, e quando eu entrego eu descanso, porque eu sei que o Senhor está trabalhando, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor é um Deus em cima no céu e embaixo na terra, e a misericórdia dEle é infinita, a misericórdia dEle não tem fim. Jesus, Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe, Ele andou na terra, o mundo está de mal a pior, aleluia, a palavra do Senhor está se cumprindo. Filho contra pai, pai contra filho, mãe matando filho, e pai matando filho, e filho matando pai. Está uma bagunça no mundo, e tudo isso acontecendo, nós temos que segurar nas mãos de Jesus. E falar para Jesus: Jesus, segura bem a minha, como o louvor que eu cantei hoje, com as suas mãos segura bem a minha, aleluia, que eu não venha andar nenhum passo sem não ser a sua permissão. Isso é caminhar na dependência do Senhor, isso é caminhar, aleluia, em direção de Jesus, com as mãos dele nos guiando, aleluia. E não importa como que nós vamos embora deste mundo, mas o que importa é como nós vamos se apresentar perante um Deus tão grande, tão poderoso, que olhou para nós e nos deu a vida, porque a vida é uma bênção que Deus nos deu, aleluia. E tem muitos que estão tocando na sua vida. Se está sofrendo, está passando por depressão, ansiedade, o Senhor tem poder para curar tudo isso, mas não toca na sua vida. Aquele que te deu a vida, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Mas às vezes, aleluia, às vezes as pessoas tiram suas vidas, em vez de vir para a presença do Senhor, debaixo das mãos da cobertura divina, vem para a arca, que é a casa do Senhor, fica debaixo das mãos do Senhor. No tempo de Deus o Senhor vai tirar essa angústia, no tempo de Deus o Senhor vai te dar a alegria de viver, porque a depressão, quando ela vem, ela tira a alegria de viver. Muitas pessoas em volta, a pessoa se sente sozinho, aleluia. O Senhor, no tempo de Deus, o Senhor vai ter exaltação, mas ora, busca, se humilha debaixo das mãos do Senhor. Ele ouve o coração humilde, Ele ouve, aleluia. A partir do momento que nós seja humilde e busca o Senhor e descansa, Ele está preparando um novo amanhã para cada um de nós. Então, aleluia, essa campanha poderosa, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, as mãos do Senhor para nos guiar, as mãos do Senhor a proteção, as mãos do Senhor da direção. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus.
Enquanto o nosso irmão obreiro aqui vai estar preparando mais um louvor, né, que ele é o cantor da noite, eu convido a igreja para se pôr de pé. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, Deus tremendo, aleluia. E se sentir de vir aqui no altar também, pode vir aqui no altar, aleluia. E vamos entregar nas mãos do Senhor a nossa causa, os nossos problemas. Vamos e descansar, aleluia, porque tem um Deus que está preparando um novo amanhã. Começa agora a pensar o que queres que o Senhor faça na tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, pelo poder que há no teu santo nome, neste momento de oração em concordância com a igreja, meu Pai, entregamos, Senhor, nas tuas mãos poderosas nossas vidas, entregamos nas tuas mãos poderosas o nosso viver, entregamos nas tuas mãos poderosas a nossa família, entregamos nas tuas mãos poderosas os nossos filhos, tudo que é nosso entregamos nas tuas mãos, e tudo que é de nós é gerado é do Senhor. Oh, meu Pai, venha, Senhor, com as suas mãos poderosas, Senhor, curar, Senhor, aquilo, Senhor, que o tempo causou. Aonde há uma ferida, Senhor, venha repreendendo, Senhor. Derrama o óleo da cura, derrama a unção da cura. Meu Pai, aquilo, Senhor, que o vento veio ao contrário, oh, meu Pai, tem soprado sobre as vidas dos teus filhos. Venha, Senhor, com as suas mãos poderosas, porque quando o Senhor entrou no barco, Senhor, aleluia, oh, meu Pai, a tempestade parou, porque aonde o Senhor chega, a tempestade acaba. Oh, meu Pai, entrego nas tuas mãos o pastor dessa igreja, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, eu entrego nas tuas mãos a tua obra, e em o nome do seu Filho amado Jesus, Pai, o Senhor que começou a boa obra é fiel para terminar na vida de cada um de nós, Senhor, e que nós possamos ir até o fim, Senhor, olhando sempre para o Senhor, que é poderoso sobre a vida de cada um de nós. Hoje, Pai, é o primeiro dia desta campanha. Humilhai vós debaixo da potente mão do Senhor, para que o seu tempo, Senhor, vos exalta, aleluia, e debaixo das tuas mãos, Senhor, nas tuas mãos, Pai, nós estamos, meu Pai, e estamos seguros, porque o Senhor é poderoso, aleluia, glória a Deus, Pai, aleluia, eu te louvo, Senhor, por essa presença maravilhosa do Senhor em cima desse altar, por eu estar sentindo essa presença, o fogo do Senhor, que vem alcançar a vida de cada um, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, aleluia. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.